Olá, dando continuidade com os nossos vídeos, nesse aqui a gente vai trabalhar um pouco mais os conceitos de eletricidade. Então a gente vai começar do básico, nível segundo grau, sem nenhum problema, tá? Justamente para a gente ir aumentando a dificuldade. Então, primeira coisa que a gente fala em circuitos elétricos, né? Por onde começar a falar de circuitos elétricos? A primeira coisa que vem em mente é uma coisa, um diagrama, uma coisa complicada, cheia de símbolos, sem saber o que está acontecendo, né? Então eu brinco que isso aqui é praticamente o circuito quando a gente olha para ele sem saber o que é cada coisa, né? Então a gente pode escrever qualquer bugiganga, se vocês até quiser pausar para estudar tudo que está aqui nesse desenho, recomendo, tá? Porque eu me divirto. Mas é mais ou menos isso. Pode parecer ali que tem um litificador, né? É, é o símbolo do Batman. Pode parecer qualquer coisa ali que vocês não vão saber se aquilo ali realmente é ou não é, né? Pelo menos num primeiro momento. Agora, depois de fazer circuitos, eu espero que pelo menos uma boa noção vocês tenham dos componentes em geral. Então é importante a gente saber interpretar esses diagramas de ligações, tá? Quem liga com o que faz o quê. A gente vai usar esses diagramas também para calcular tensão, corrente, resistência e assim vai, beleza? Mas por onde que a gente começa para aprender sobre isso, sobre esse mundo dos circuitos elétricos? Bom, a gente vai começar por química. Sim, a gente vai começar pela química. Por que a química tem a ver com a parte de circuitos elétricos? Alguma ideia? Uma sugestão? Vamos lá. O que vocês lembram de química de segundo grau? Modelo atômico. Temos lá um modelo atômico onde a gente separa, né, os elétrons, eles vão se agrupando em camadas, né, a gente fazia as camadas lá, os orbitais em torno do núcleo, né, aquele 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e assim ia indo, né? Vocês devem lembrar assim vagamente, né, disso aqui. O que acontece com os elementos que são metálicos ou elementos condutores? Eles, né, na medida que a gente vai chegando na camada de valência, a última camada, a gente tem uma ligação muito fraca, a gente tem poucos elétrons naquela última camada. E o que significa isso? Primeiro, quanto mais distante, menor é a força que está ali segurando, né, aquele elétron. Mas olha só, eu preciso jogar pouquíssima energia aqui para esse elétron ele se soltar. Então, nos materiais condutores, principalmente nos metálicos, né, nos metais, acontece isso. A gente tem uma camada de valência com elétrons que podem facilmente se desprender. E olha só, então a gente joga um pouquinho de energia, puff, ele salta e ele vai, às vezes, ser atraído por outro átomo ali, por outro elemento que acabou de sair um elétron. Aí ele volta, opa, peguei um elétron. E aí fica esse jogo de ping-pong para tudo que é lado, o elétron voando para tudo que é posição possível dentro lá do material. E fica ali, né? Fica ali rebatendo, solto, voando para um lado para o outro, de uma forma não ordenada. Tá? Então, os condutores, os materiais condutores, eles são justamente os materiais que possuem muita facilidade em ceder ou receber elétrons. Tá? Justamente porque a camada de valência, né, os elétrons têm uma fraca ligação com o átomo. Então, por ser distante, por ter poucos, né, então tudo colabora para que ele escape. E o que isso tem a ver com a gente? Né? Qual é a moral da história? Bom, eles estão com movimento desordenado ali dentro daquele elemento, só que quando a gente joga
uma diferença de potencial, né? A gente energiza aquele material condutor, o que acontece? A gente adiciona, vamos dizer, um potencial positivo e um potencial negativo. O potencial positivo, ele atrai esses elétrons, né? Lembram de cargas? Negativo com negativo repele, positivo com positivo repele. E o que acontece com positivo e negativo? Eles se atraem. E olha só o que acontece. Então, eu botei a diferença potencial, os elétrons são atraídos, né, para o meu lado positivo. Né? Lembrando que os elétrons têm carga negativa, né? Eu supondo que vocês lembrem disso. Então, o que passou a ser um movimento, o que era um movimento desordenado, né, como eu falei para vocês aqui, ele passa a ser um movimento ordenado. Por quê? Porque eles vão ser tudo atraídos em direção ao maior potencial. Aí vocês podem estar pensando, mas peraí, quer dizer então, o que é isso, esse movimento dos elétrons? Ah, isso é a corrente. A corrente é esse fluxo, né? Esse fluxo ordenado. Só que aí a gente tem algumas considerações. Tá? Então aqui é o que eu falei para vocês, né? Eu acabo me adiantando um pouco, né? Mas isso aqui fica como um texto também para vocês lembrarem disso que eu estou falando, então, sem problema algum. A gente, então, tem esses elétrons fluindo, né? E, claro, lembrando que a gente ainda tem os prótons, os elétrons, tudo, os átomos ali, os materiais, né? Os átomos daquele material tá tudo aqui, né? Então tá tudo ali dentro. Então tem os elétrons fluindo, mas a gente tem o restante ainda. E a corrente elétrica, ela é justamente esse fluxo de elétrons dentro de um condutor. Então, olha só, lembrando de química, a gente consegue lembrar que todos aqueles conceitos, né, que a gente vê e que vocês devem ter visto ou verão em física, né, uma hora ou outra, justamente é por causa desses conceitos, desses fundamentos que a gente tem que aprender, né, o porquê que acontece. E aqui, na nossa disciplina, a gente nem entra muito nesse aspecto, a gente só dá essa introdução, mas depois a gente só utiliza os conceitos. Mas é importante, tá? Principalmente para entender a diferença entre tensão e corrente. Tá? Isso é o que quebra um pouquinho o pessoal no início. Outro detalhe é, como eu falei, esse é o que é o fluxo dos elétrons, eles estão indo para o lado positivo. Só que se vocês lembrar, peraí, mas a corrente que eu aprendi não era do positivo para o negativo? É. Então, peraí, mas tem uma coisa errada. Não, é isso mesmo. A corrente, ela é o sentido convencional, que é o sentido que a gente adota como convenção, ela é o contrário do fluxo dos elétrons. Então, tá? Quando a gente pensar num sentido real da corrente, ela vem do negativo em direção ao positivo. Por quê? Porque os elétrons são atraídos para o potencial positivo. Só que a gente não vai usar o sentido real. Em circuitos, em todas as análises, o que é adotado como convenção é o sentido oposto. Tá? Se vocês pensarem, de uma forma de pensar, é que na hora que o elétron sai de um átomo e vai para o próximo, né, tá passando de átomo em átomo, ao mesmo tempo um buraco está se movendo, uma lacuna está se movendo no sentido oposto, não é? Vamos dizer, tem uma fileira de elétrons e tem uma lacuna. O primeiro passou, a lacuna veio para cá. O segundo passou, a lacuna veio para cá. E assim vai indo. Então, a gente pode pensar que o sentido convencional, na verdade, é o deslocamento das lacunas, né, que os elétrons estão deixando. Então, por isso que é adotado. Isso é importante, tá? Porque ajuda a gente a memorizar que a corrente sempre sai do positivo em direção ao negativo. Complica a nossa vida quando a gente tem mais de uma fonte no nosso circuito, aí essa lógica fica um pouco difícil de entender. Mas, para uma fonte, né, isso aqui fica bem tranquilo e toda vez a gente consegue, no olho, saber para onde que estão indo as correntes. Então, é isso aí, tá? Primeiros
conceitos em relação ao movimento dos elétrons. E aí a gente já entra na questão justamente da definição. Tá? Então a gente tem essa primeira definição de tensão elétrica, que é a indicação de quanta energia é envolvida na movimentação de uma carga elétrica entre dois pontos no espaço. É medida em volts. Tá? Então, em alguns lugares vai ter mais facilidade do que outros, né? Mais energia ou menos energia envolvida. E a gente justamente, né, a tensão é o que provoca, né, ela é uma ação que provoca uma reação. Qual é a reação? É o fluxo dos elétrons. Tá? Então a gente pode pensar que a tensão é um potencial, é uma diferença de energia que a gente está aplicando entre dois pontos, e aquela diferença de energia vai provocar uma reação que é o fluxo de elétrons. Essa tensão a gente pode chamar aqui de diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial, diferença de tensão ou DDP. Tá? Mas nunca, e isso é uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade, nunca chamem de voltagem. Tá? Não que esteja extremamente errado, é que o voltagem, na verdade, ele acabou surgindo do voltage, do inglês. Tá? No inglês é voltage. E aí, né, aquela coisa de aportuguesar, apareceu o voltagem. Pessoas normais, comuns, do dia a dia, a gente respeita, a gente, né, entende, aprendeu assim, a gente não fica corrigindo no dia a dia alguém que fala voltagem, a não ser o professor de circuito em relação aos alunos de circuitos. Isso eu vou corrigir toda santa vez. Por quê? Porque não é correto, tá? Mesma coisa com amperagem, não é um termo correto. Então, a gente utiliza o termo tensão. E até para... Não é correto, mas está caindo tão em uso popular que uma hora vai ficar correto. Mas se tu pegar outros profissionais da área e alguém ouvir vocês falando voltagem, eles vão dar risada de vocês. Então, eu vou pegar no pé de cada um que falar voltagem, pelo menos durante a disciplina de circuitos. Tem alguns livros, inclusive, principalmente os livros de física, eles traduziram literalmente e aparece às vezes voltagem lá. Sabe Deus por quê, mas enfim. Eu não quero ninguém falando essa palavra. Entendidos? Tá? É justamente para vocês se acostumarem. Depois, no dia a dia, fora da faculdade, não tem problema. Tá? Até porque a gente não vai, como eu falei, não vamos ficar corrigindo pessoas quando elas falarem ali, né? Deixa elas, entende, tu sabe o que ela está falando, tudo mais. Mas entre profissionais, entre pessoas da área, não pode, ok? Recomendação profissional para a vida. Se alguém fala voltar, tu já fica, tem uma coisa errada, tá? É minha recomendação. Beleza. E a corrente? Corrente é justamente a movimentação, né, dos portadores de carga, como os elétrons, quando aplica-se uma diferença de potencial elétrico a algum material condutor, e é medida em amperes. Então, muita gente pega aqui o amperes e também, né, faz o tal do amperagem, que também me dói né, um tanto. Como eu falei para vocês, para a gente vai usar o sentido convencional. Então, do positivo para o negativo, do maior potencial para o menor potencial. Tá? Então, a gente aplicou essa diferença de potencial, a nossa corrente vai do maior para o menor. Que essa definição é como se a gente estivesse adotando o movimento das lacunas. Então, é o oposto ao movimento dos elétrons. Lembrem-se disso. Tensão é a ação e a corrente é a reação. Então, a corrente é uma reação que provém, né, que vem da aplicação de tensão no nosso circuito. E como falei para vocês, mesmo caso, não falem amperagem. Tá? É feio. Wattagem.
Eu já ouvi gente falar voltagem, voltagem, amperagem. Tira todas essas coisas que tem agem no final, esquece, tá? Vamos falar tensão, corrente, resistência, potência, energia. Vamos usar os termos corretos, principalmente durante a disciplina. Tá? Eu vou corrigir quem usar o termo errado, seja em áudio, seja no fórum, seja na aula síncrona. Tá? Não levem a mal, mas é para vocês se acostumarem. E aí, a gente ainda tem a nossa resistência. Como que entra a resistência nessa história, né, da tensão e da corrente? A resistência é justamente a dificuldade que aquele fluxo de elétrons tem em passar pelo material condutor. Tá? Esse material condutor ele tem, né, uma resistência, ele oferece uma resistência, como se fosse uma obstrução, uma oposição a esse fluxo. E isso, né, é medido em ohms, ou que a gente utiliza esse símbolo aqui do ômega maiúsculo, que parece uma ferradura. Tá? Por que surge essa resistência? Lembra que eu falei para vocês? Bom, no condutor a gente tem o quê? Tem os prótons, os nêutrons, além dos elétrons. Então os elétrons eles não vão desviando bonitinho de tudo e circulando, não, eles vão colidindo. Eles colidem entre eles, entre os núcleos, vão colidindo com tudo que tem ali no caminho, né? Justamente o que essa figura aqui mostra, ó. Eles vão colidindo, vão passando, vão tentando passar e vai ter uma resistência ali, né? É justamente uma dificuldade. Ele consegue passar, mas ele tem uma dificuldade em passar. Tá? Então, justamente essa dificuldade em passar é a nossa resistência. Tá? E essa colisão, ela libera energia na forma de energia térmica. Então, além de tudo, os elétrons, aquela movimentação vai perdendo energia, vai gastando energia em forma térmica. Então, olha só, é justamente aqui, ó, vai vindo, vai batendo, vai passando, mas continua fluindo. Tá? Essa resistência, quando a gente pensa no fio, vem daquela famosa regrinha que todo mundo tira sarro no vestibular, no pré-vestibular, né? Que eu não vou pronunciar para não me comprometer aqui no vídeo, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Onde a gente tem que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, sendo que isso aqui, essa letrinha se chama ρ. Né? Então, o que é cada coisa? O R, resistência medida em ohms, né? Aquela ferradura que eu falei para vocês, que é o nosso ômega maiúsculo. O ρ é a resistividade em ohms por ohms metro. Tá? O L é o nosso comprimento do nosso fiozinho, do nosso cabo, né? Nosso condutor. E a área é a área de secção do nosso cabo, do nosso condutor. Então, o que vai acontecer? Ó, então, a resistividade, a nossa resistência vai depender do comprimento, tá? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Vai depender do tipo de material, que nos vai dar o ρ, e vai depender de quão largo esse cabo é. Quanto mais largo, mais facilidade os elétrons têm para passar, ou seja, me diminui a resistência. Ou seja, quanto mais eu aumentar essa área de secção, mais facilidade os elétrons têm para passar, menor é a nossa resistência. Tranquilo, né? Então, para vocês terem uma ideia de curiosidade, a resistividade aqui de uns materiais condutores, né? A gente tem os maus condutores e a gente tem aqui uns semicondutores e temos os bons condutores, como cobre, ouro, ferro e por aí vai. Tá? Então, aqui seriam os bons condutores. Outro detalhe, a resistividade, tá? Ela aumenta com a temperatura. Ou seja, quanto maior... Lembra onde está o ρ? Né? Resistência é o ρ.
L pelo A. Então, quanto mais aumentar o ρ, quanto maior a nossa resistividade, maior é a nossa resistência. Olha só o que acontece com os metais. Os metais, à medida que eu vou aumentando a temperatura, aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, né, vai ter mais dificuldade em passar e vai me gerar mais ainda colisões. Né? Então, só para vocês terem ideia, aqui, né, que a temperatura ela tem um papel fundamental. Isso aqui vai ser extremamente importante quando vocês forem trabalhar com a parte de instalações elétricas, porque as tabelas elas são dimensionadas para você dimensionar condutores de acordo com a temperatura, agrupamento de cabos, se tem ventilação, se não tem, se tem blindagem, se não tem. Então aí vai um monte de conceito. A gente não vai ver nada disso. O que nos interessa aqui? Simplesmente saber, né, o que é isso, lembrar que tem essa resistividade, depende do comprimento, depende da área, tudo isso afeta. Mas para a gente, tá, a gente vai considerar a princípio tudo ideal. Mas de curiosidade para vocês verem, alguns cabos, tá, e isso aqui vai ser fundamental, por quê? Porque na teoria a gente vai considerar os cabos ideais, ou seja, sem resistência. Quando a gente vai para a prática, não é bem essa história, então tem que cuidar. Por quê? Os cabos, tá, a gente não... Dependendo do cabo, ele tem um tanto que ele aguenta de corrente justamente por causa disso. Porque ele tem um limite ali de temperatura, vai esquentar e vai derreter, ele não vai dar conta. Então, a gente tem que dimensionar os cabos corretamente. E olha só aqui, ó, para vocês terem ideia de quanto de cada cabo aguenta. Esse aqui, de 1/0, tá? Ele está aqui, ó, 1/0. Ele tem, deixa eu pegar aqui em milímetros, 8 milímetros de diâmetro. Tá? Olha aqui a resistência dele por quilômetro. Olha só, né? 0,32 ohms por quilômetro. Tem que ter 1 quilômetro de cabo nessa largura, com essa especificação, para ter 0,32 ohms de resistência. Tá? Ele aguenta aqui aproximadamente 125 amperes, sem problema nenhum. E olha o que acontece quando a gente vai diminuindo, tá, o diâmetro dos cabos. Vamos pegar ali aquele 14 aqui. Tá? O nosso diâmetro em milímetro caiu aí quase 8 vezes, vamos chutar umas 7 vezes. Né? Então, nosso cabo tem 1,6 milímetros de diâmetro. A resistência dele, olha o que aconteceu, 8 ohms por quilômetro. Ainda é baixo, né? Mas olha só como mudou de 0,32 para 8. É bastante. E olha já a corrente que ele aguenta, 20 amperes. Então, olha só como que vão acontecendo as coisas, né? E à medida que a gente vai diminuindo mais, né? Isso aqui vai complicando. Olha só como que vai ficando os valores aqui, ó. Né? Geralmente a gente vai trabalhar com cabos nessa faixa aqui, ó, do 20 a 24, esse American Wire Gauge, tá? O AWG, que é uma padronização desses cabos. Tá? Então geralmente a gente está nessa faixa aqui e olha só a resistência desses cabos. Por quê? Porque eles são fininhos, né? Eles não têm um diâmetro, um bom diâmetro, e a resistência, né, com que a quilometragem vai aumentar significativamente. Tranquilos? Então, só para vocês terem ideia desses cabos aqui de cobre, né, para vocês terem uma ideia de como é essa questão. Também para vocês verem que em muitos casos aqui, ó, tipo 1 quilômetro de cabo para ter realmente um impacto para a gente, né?
para ter um valor expressivo de resistência. Então, para os nossos casos, para os nossos circuitos, a gente considera ideal. O jumper, que é um dos cabinhos que a gente mais usa na parte de prototipagem, ele seria o equivalente a 24 AWG, por volta de 0,2 milímetros quadrados. Olha só, está aqui embaixo, ó, tá? A corrente máxima, essa aqui, ó, 0,577, seria a nossa corrente máxima, tá? Para esses cabinhos aqui, ó. Tá? Ohms por quilômetros, ainda é baixo, né? A resistência dele é 84, eu vou arredondar aqui, 2 ohms por quilômetro. Então, olha só, né? A gente, com esses cabinhos que a gente trabalha, eles não têm uma resistência nula. Eles têm ali, claro que vocês precisam ter 1 km de jumper para ter 84 ohms. Mas, enfim, é uma resistência. Para a gente, né, que vai trabalhar na casa de 1000 a 3 amperes, com comprimentos também pequenininhos, tá? Esses cabos têm que ter um certo cuidado. Por quê? Justamente, corrente máxima, que na casa de meio, às vezes até dá para passar um pouquinho, se for rapidinho, até 1 ampere, ele aguenta. Mas muitas vezes nossos circuitos chegam a 3 amperes. Então, é fácil alguém derreter um cabinho desse. Tá? Já vi acontecer, já vi fumacinha sair dos circuitos de alunos. É uma coisa maravilhosa, um pânico maravilhoso de se ter num laboratório. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Esses jumpers, tá? A gente vai... as nossas ligações, a gente vai considerar resistência nula para a teórica. Para a prática, a gente só cuida, tá? A gente também vai considerar praticamente desprezível, só que a gente tem que cuidar aqui essa questão da corrente máxima, tá? Para não derreter os cabinhos, tá? Senão vocês... Geralmente as fontes do nosso laboratório têm proteção, então elas apitam se entrar curto. Na prática, na vida real, nem sempre, né? Deu curto, a gente queima a fonte, cai disjuntor, às vezes até acontece coisa pior. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente está mexendo com circuitos na protoboard, verificar se não tem nada em curto, tá? O curto é bem problemático. E aí a gente entra justamente em como relacionar essas três grandezas. E o que vocês devem lembrar, muito bem, é a lei de Ohm. Né? Então, quando a gente aplica uma tensão à causa, né, a motivação daquela ação, a gente provoca um efeito da corrente, que é a consequência, que sofre uma oposição, que é a resistência. Ok? E para relacionar essas três grandezas, a gente tem a lei de Ohm, né? V igual a RI, e suas variações. Inclusive variações de desenhos explicativos. Se vocês não querem os bonequinhos com os bracinhos aqui de palitinho, né? Justamente, ó, a tensão está aplicando, está tentando empurrar a corrente. Essa aqui é a nossa corrente. E a resistência é o que segura, é o que impede da corrente chegar e sair correndo, né? Então é justamente aqui, ó. A tensão é o que está dando pé na bunda da corrente, tá? Corrente, tensão. E a resistência é o que está segurando ali, que nem necessariamente está ajudando, né? Mas está segurando ali para a corrente não passar. Então essa aqui é a explicação. Querem outros bonequinhos de engenheiro? A gente põe bonequinho de engenheiro. Mesma coisa. Corrente, tensão e resistência. Fechou, né? Tá bom assim? Não, a gente ainda consegue fazer com umas batatas. Eu não sei o que vocês vão lembrar dessa aula, mas se vocês lembrarem dessas relações, eu já estou bem satisfeito. Tá? Lembrar que é uma batata
né? Uma batata chutando a outra e uma segurando ali, impedindo que a corrente vá. Tem essa tabela aqui também que ajuda, tá? Eu peguei aqui para vocês terem ideia. É o power de potência, o current de corrente, resistência de resistência e o voltage de tensão, né? O que eu tinha comentado para vocês. Então aqui, ó, tudo isso aqui são as formas de relacionar, né? V igual a RI. Posso escrever a potência. Como que é a potência para corrente contínua? Potência igual a V vezes I. Tranquilos? Então eu posso usar fazer diversas combinações usando essas relações. Tá? Justamente, ó, V igual a P sobre I, V igual a raiz de P vezes R, V sobre resistência é igual a V sobre I. Ou seja, isso tudo são variações disso aqui. Por quê? O que é V igual a RI? Eu quero calcular a resistência. A resistência é igual a V dividido pelo I. O que está multiplicando passou dividindo. Eu quero achar a corrente. A corrente é o V dividido pelo R. E aí a gente consegue montar todo esse círculo aqui de possibilidades. Por que isso é legal? Porque às vezes a gente se esquece, né, que dá para fazer isso, e às vezes a gente precisa relacionar com a potência. Tá? Às vezes a gente tem que calcular a potência de um componente, de um circuito, mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Isso aqui eu só mencionei agora porque tinha nesse diagrama e eu achei legal mostrar para vocês esse diagrama. Mas, a grosso modo, o que a gente precisa é só essas duas aqui. Ok, e os resistores? O que entra e qual que é a relação deles com a resistência, né? O processo ali de resistência deles. Como eu falei para vocês, na nossa disciplina, os cabos eles têm resistência nula, eles são considerados ideais, ou a gente pode dizer que eles têm uma resistência desprezível, aproximadamente zero. No entanto, a gente tem os nossos componentes chamados resistores, que eles são uma concentração dessa resistência. Então, tem várias interpretações. Eu posso ter um cabo longo por algum motivo e eu quero representar ele em função de cabos ideais. Vamos dizer que isso aqui não fosse ideal. Esse aqui de cima tem um ohm por quilômetro. Só que é algum valor, né? E aí eu quero representar isso como cabos ideais e uma resistência concentrada de um valor que totalize aquele comprimento. Posso fazer isso. Vocês vão, em matérias de potência que exigem que seja incluído esse tipo de cálculo, esse tipo de valor, vocês vão usar. Para a gente, circuitos de baixa potência, a gente vai ter o componente chamado resistor. Tá? Então, o resistor, que pode ser qualquer um dessas duas simbologias, ele justamente é a concentração, né, de uma resistência, de um valor de resistência que está ocorrendo naquele ponto do circuito. Okay? O que são esses resistores? Eles são justamente, né, uma relação que usa aquele ρ, o comprimento, área, e ele faz, né, como se fosse um concentrado, um enrolado de um material metálico, dependendo do resistor, tem vários tipos de resistores, né? Mas, a grosso modo, esse aqui é o nosso resistorzinho. Ele tem uma proteção de cerâmica do lado de fora, né? Ele tem as faixas que a gente vai ver no próximo módulo, as faixas com as leituras que a gente interpreta os valores. Mas olha só, ele tem justamente, ele vai dando voltas aqui de um material metálico para criar uma resistência com um certo valor. Então ele tem um material ali fino que vai dando voltas, né? Justamente bem projetado, com uma certa energia que vai ser dissipada, e ele resulta numa resistência. Tá? Então tem várias coisas que acontecem.
Então, olha só, várias fotos para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó, justamente, ó, tem o terminal, tem o substrato ali dentro para a gente passar a parte metálica e a parte metálica, né, passando aqui justamente para criar a resistência. Então, isso aqui seria o resistor. Que mais alguns para vocês verem, né? Resistores de maior potência precisam ter uma característica construtiva diferente. Então, geralmente, esses estão mais gordinhos, uma resistência, possuem uma resistência para uma potência maior, eles aguentam uma corrente maior. Tá? Então, justamente porque tem que dissipar toda aquela energia térmica, tem um aspecto construtivo ideal. E vocês vão ver, né? Tem uns resistores bem graúdos, umas coisas gigantescas que para a gente não faz sentido. Então a gente vai trabalhar sempre com baixa potência, pelo menos aqui nos circuitos, né? Com resistorzinhos, aqueles resistorzinhos de filme, tá? Em geral, a gente trabalha nessa faixa aqui, ó. Dificilmente a gente pega resistores maiores do que esse, tá? Tem até os de... Esses aqui são os mais comuns que a gente acaba trabalhando, tá? Principalmente o de 1/4. 1/4 é um dos que a gente mais trabalha. 1/4 e 1/2, tá? E justamente esses resistores, né, é outra limitação que a gente tem. Não só a gente tem que cuidar para não derreter os cabos, como a gente tem que cuidar para não transformar os nossos resistores em lâmpadas. Sim, já aconteceu de pessoal transformar resistor em lâmpada. Como que faz isso? Botando uma corrente, né, provocando na verdade, uma potência maior do que ele foi projetado. Lembrando, o que é potência? Tensão vezes corrente. Se a nossa tensão, vamos dizer, é fixa, 10 volts, então a gente tem ali cuidar a nossa corrente, o valor da nossa corrente. Se a gente joga um valor muito alto, isso aqui vai esquentar e vocês já devem ter feito alguma coisa que esquentou um pedaço metálico e transformou ele em um material incandescente, né? É o princípio das lâmpadas mais antigas, a grosso modo. E acontece a mesma coisa. Então já aconteceu de pessoal transformar resistor em LED. Eu brinco, mas é verdade, tá? Tem que cuidar muito isso. Por quê? Porque o resistor é barato, é centavos. 5 centavos, 3 centavos, 2 centavos. Só que vocês podem danificar o restante dos componentes, a fonte, e isso já é mais caro. Então tomem cuidado, tá? Cuidado para não torrar, cuidado para não pegar fogo, para não derreter a fiação, né? Depois ficam sem laboratório e não sabe por quê. Tá? Eu sempre brinco, mas tem um fundinho de verdade, porque no laboratório acontece de tudo, principalmente com quem vai muito empolgado em ligar o circuito sem verificar. Então tomem bastante cuidado. A gente vai trabalhar muito com simulação, então já diminui bastante o erro, mas lembrem, toda vez que vocês errarem na simulação, que vocês estariam errando na prática com componentes reais. E aí, muito provavelmente, vocês estariam fazendo fumacinha dentro do laboratório. Lembrem-se sempre disso. Nos resistores, tá? Uma outra dica é que a gente usa muitos prefixos, que eu falei para vocês no vídeo passado. Então, os prefixos aqui eles são usados muitas vezes de uma forma um pouco alternativa. E eu gosto de passar isso aqui para vocês, caso eu caia vamos dizer, no impulso de escrever assim, mas vocês vão ver muito material e muita gente que escreve desse jeito. Inclusive, às vezes, em alguns livros vocês acham escritos dessa forma. Em vez da gente escrever 1,1K, o que eles fazem para economizar? Escreve 1K1. Então põe o prefixo no lugar da vírgula. Tá? Não é uma coisa muito legal, mas enfim. Se eu cair nesse vício, tá? Vocês já entendem o que eu estou querendo dizer. Então 1K1, 1100. 20K7 quer dizer que é 20K, 7.
Então, 20, né, tá aqui, ó, 20.700. Lembrando, o que é o K? K é 1.000, né? 10 ao cubo, ou seja, eu estou multiplicando por 1.000. Então, 1,1 vezes 1.000, 1.100. 20,7 vezes 1.000, 20.700. Mesma coisa com os outros valores. O mega, tá? 1M1, 1.100.000. 3K33, 3,33K, ou 3.330. Tá? Então, cuidado com isso. Às vezes vai acontecer, às vezes dá uma confundida, mas não é nada de outro mundo. Só está botando no lugar da vírgula o prefixo. Tá? Então, por exemplo, 4K7 é a mesma coisa que 4,7, que é a mesma coisa que 4.700 ohms. Tá? Ohms. A gente depois vai ver essas faixas, tá? Com calma, eu não quis sobrecarregar vocês com informações, porque eu quero que nesse módulo vocês foquem mais nos simuladores, em logar, criar a conta, acessar, ver se está tudo certo, e aí no próximo a gente gasta um tempinho nisso aqui. Mas eu gostaria de só falar que cada resistor tem uma porcentagem de tolerância. O que é essa porcentagem? Quer dizer que ele pode variar o valor dele 10% para cima, 10% para baixo, ou 5% para cima, 5% para baixo, dependendo da faixa. Isso quer dizer que os nossos resistores eles não são precisos, tá? Lembre-se disso, principalmente em disciplinas que exijam precisão. Tem resistores feitos para precisão, que são caros, tá? Mas os nossos, em geral, são de 10% de precisão. Então, pode ter 10% para cima, 10% para baixo daquele valor. O que mais que a gente pode ver sobre resistor nesse curso intensivo de resistores? Então, a gente tem, né, como eu falei para vocês, os nossos resistores de filme, né, que são esses mais simplesinhos que a gente trabalha aqui, ó, tá? Esse mais clarinho, em geral, de 4 faixas, é o nosso resistor com 10%. E a gente tem esses resistores aqui com 5 faixas, que são os resistores de precisão. Então, geralmente são de uso militar, aplicações militares, desculpa. E eles, ou aplicações específicas, tá, de telecomunicações, de radiofrequência e coisas do tipo, eles precisam ter uma precisão, né? Eu não posso ficar dependendo dessa variação. Então, eles têm uma precisão maior. Então, a gente também vai trabalhar. Às vezes, no laboratório, a gente tem dos dois tipos. Tá? A gente tem resistores de potência. São resistores feitos para grande quantidade de energia, para simular carga, principalmente. Tá? Então, a gente não vai trabalhar com isso. A gente tem os resistores que mudam o seu valor conforme a incidência de luz, os LDRs. E a gente tem um também muito útil, que é o potenciômetro ou resistor variável, que é justamente um resistor que a gente consegue mudar o valor da resistência. Tá? Então, dependendo de quanto a gente gira aquela pontinha, a gente tem diferentes valores de resistência. Então, é extremamente útil para projetos. Tá? Fora isso, tem, né, a questão das potências dos materiais construtivos, mas a gente não entra em tantos detalhes. Por quê? Boa parte disso aqui é visto em física, tá? Tanto em resistência, de resistores, capacitores, indutores, todos os aspectos construtivos, funcionamento, tem muito lá dentro da física. Então, para a gente, o mais interessante é ter uma noção, ver, e a gente já direcionar para o que nos interessa, que é dentro dos circuitos. E a gente, terminando isso, agora a gente vai brincar com os diagramas, tá? A simbologia com que a gente representa os circuitos e com que a gente vai analisar tensão, corrente e resistência dos circuitos. Então eu brinco que dá para assustar um pouco, né? Eu posso passar uns circuitos bem cabulosos, como um cubo de resistores,
um monte de resistor aqui e pedir um resistor equivalente. A gente pode judiar se quiser, tá? Eu tento não judiar, não muito, mas depois que a gente terminar a disciplina, isso aqui não vai ser uma coisa de grande dificuldade para vocês, assim espero. Tá? Então a gente vai evoluindo aos poucos. Então a gente vai começar com circuitos com resistores, uma fonte e vários resistores. Na verdade, com um resistor primeiro e depois com vários resistores. E aí a gente vai aumentando a dificuldade. Então, se vocês tiverem dúvida em alguma coisinha desse módulo, já estuda, já tira a dúvida, já pergunta, porque a tendência é piorar. Tá? Essa é a verdade. Então, eu já falei bastante nesse vídeo e eu vou dar continuidade no próximo sobre esse tópico. E calma, tá? Os circuitos não são nenhum monstros, não é nenhum monstro que vai ali te deixar em pânico, tá? Por mais que a gente possa brincar, fazer esculturas aí, vai ser bem tranquilo, tá? Pelo menos eu creio que vai ser. Espero que vocês também achem. Então, até o próximo vídeo.